Fala galera, beleza? Antes de qualquer coisa eu quero saber a sua opinião. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Eu quero saber a sua opinião, então por favor comente aqui embaixo. Spartans! What is your profession? É isso mesmo que vocês estão lendo no título, eu já roubei, eu já cometi esse erro, mas antes de falar sobre isso eu quero dizer algumas coisas. O que eu sempre falei para vocês aqui no canal, nós temos que olhar para os dois lados da história. Eu sempre tive muita dificuldade em formar a minha opinião em relação a determinados assuntos, porque eu sempre tentei me colocar no lugar do outro. Eu tenho a minha opinião formada, só que eu vivo em um país junto com outras 200 milhões de pessoas. Seria muito egoísmo da minha parte eu querer tomar uma decisão que fosse beneficiar somente o meu lado. Sempre quando vão discutir, por exemplo, um projeto de lei, muitas pessoas colocam os seus respectivos pontos de vista de maneira muito superficial. Quase ninguém leva em consideração como essa lei seria aplicada, em qual contexto seria, ao invés das pessoas tentarem sentar e discutir uma solução para determinados problemas, muitas pessoas preferem atacar sem nenhum tipo de fundamento. E sabe qual é o principal argumento dessas pessoas? No país tal, deu certo. Esse argumento é muito típico e vem de ambos os lados. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão americano pode comprar uma arma. Na Holanda, a maconha é legalizada. No país tal, a pena de morte é legalizada. Só que você esquece que nós nascemos em um país onde até pouco tempo atrás escravizava negros. Você esqueceu que nasceu em um país que tem muita desigualdade social? Um país onde de um lado o moleque de 15 anos ostenta um colar de 15 mil reais, enquanto do outro lado o moleque também de 15 anos mora numa favela, em um barraco, e muitas vezes tem que fazer um corre para tentar tirar uma grana para ajudar em casa. Aí você quer mesmo comparar um país de primeiro mundo com o Brasil? Não tem fundamento. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu posso dizer perfeitamente que eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu estava no mercado com a minha mãe, quando de repente eu vi uma lanterna toda colorida, e você sabe que criança sempre quer tudo, e eu pedi para minha mãe, para ela comprar. Ela falou que não poderia porque não tinha dinheiro. Só que enquanto ela foi para o caixa pagar as compras, eu peguei a lanterna e coloquei no bolso. Fomos para casa. E eu estava no banheiro tentando abrir a embalagem quando de repente a minha mãe apareceu e catou. Minha mãe me bateu, me colocou de castigo, mas a coisa que marcou a minha vida naquele dia foi que no dia seguinte ela me levou no mesmo mercado, fez eu pedir desculpa para o dono, fez eu devolver a lanterna para o dono e eu tive que ver minha mãe pedir desculpa também para o dono. Olha o constrangimento que eu fiz a minha mãe passar. Olha a vergonha que eu passei e fiz a minha mãe passar. Agora, a pergunta que eu te faço é como cobrar algo de uma criança que não teve a mesma mãe que a minha? Como cobrar algo de uma criança que muitas vezes mora na rua e não tem a figura do pai e da mãe? Hoje eu estou aqui, eu posso dizer que já mudei a vida de muita gente, eu já fiz a diferença na vida de muita gente, mas se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma mãe para me colocar no caminho certo. Infelizmente, nem todos tiveram essa sorte. Todas as nossas escolhas têm consequências, isso é um fato, não estou questionando isso, mas nós temos que entender que as nossas escolhas são tomadas em contextos diferentes. Eu escolhi estudar, mas eu tive uma família, eu tive uma mãe, eu tive comida na mesa, eu tive roupa lavada, eu tive um teto. Agora, e se eu morasse, por exemplo, em um barraco na favela, se eu morasse na rua, se eu não tivesse nenhuma perspectiva de vida, se eu não tivesse a figura da mãe dentro de casa? Será que a minha escolha seria a mesma? Por isso que para discutir um projeto de lei no Brasil, como por exemplo a lei da redução da maioridade penal, nós temos que avaliar como seria aplicada essa lei, em que condições, se nós seríamos capazes de aplicar essa lei de uma forma justa
para os dois lados, porque o Brasil é um país que tem muita carência em diversos setores. Por isso que eu vou fazer diferente. Ao invés de falar somente se eu sou contra ou a favor da redução da maioridade penal, eu vou tentar propor o esboço de uma solução. Eu não vejo a redução da maioridade penal como a solução para todos os nossos problemas. Entretanto, eu a vejo como uma forma de punição. Hoje, o Brasil, temos mais de 50 mil homicídios por ano, mais de 90% dos homicídios não são solucionados, ou seja, o infrator não tem medo de cometer os seus crimes. Você concorda comigo? Beleza. Entretanto, também eu não sou a favor da redução da maioridade penal para 12, 13, 14 ou 15 anos. Já chegou a ser proposto aqui no Brasil que a redução da maioridade penal fosse para 14 anos. Eu seria contra. A minha proposta de um esboço de um projeto de lei seria que um jovem de 16 e 17 anos que cometeu um crime grave seguido de morte, um crime hediondo, um crime que causou a morte da vítima, teria que ser julgado como adulto. Esse jovem de 16 e 17 anos cometeu um crime que causou a morte da vítima, deveria ser punido muito mais severamente do que as medidas socioeducativas propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do momento em que você atira a vida de alguém, você perde todo o direito possível de um cidadão civilizado. Você concorda comigo? Show! Então, esse jovem de 16 e 17 anos que causou um crime que resultou na morte da vítima deveria cumprir a sua pena em um local determinado, separado dos demais presos de idades avançadas. Esse jovem deveria estar em um local onde somente jovens da mesma idade que cometeram os mesmos crimes estivessem. Locais separados. 18 anos para cima em um local, 17 anos em outro local. Agora, um jovem de 16 e 17 anos que cometeu um crime leve como roubo, furto, assalto, uma armada ou tráfico de drogas, esse jovem tem que ser direcionado para as medidas socioeducativas propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem como você julgar um jovem que matou da mesma forma que um jovem que apenas roubou. São medidas diferentes. Você concorda comigo? E por que eu estou falando isso? Depois de tudo que eu falei lá atrás? Porque, independente de qualquer coisa, a vítima não tem nada a ver com o problema do próximo. Não é verdade? Temos sempre que pensar de uma maneira justa que favoreça os dois lados. A vítima tem que ter a sua justiça. Essa seria o meu projeto de lei em relação a uma redução da maioridade penal. Seria mais ou menos assim. Só que falar de um projeto de lei no Brasil é algo muito complicado, pois o Brasil tem um sistema carcerário falido, o Brasil tem um sistema governamental falido, o Brasil tem uma sociedade precária, o Brasil tem uma educação precária, um sistema de saúde precário. Então, nós teríamos que resolver todos esses problemas primeiro para depois pensar em aprovar uma lei como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Nós temos muito o que aprender, muito o que evoluir. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista em relação à redução da maioridade penal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que ainda estava meio na dúvida. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Valeu!